Precisando de um profissional confiável e experiente para cuidar das suas instalações elétricas? Conheça os serviços do Gustavo Eletricista, profissional pronto para atender às suas necessidades com agilidade e segurança, desde pequenos reparos até grandes projetos. Conte com a tranquilidade de saber que suas instalações estão em boas mãos. Não perca tempo, entre em contato e agende o seu atendimento. Gustavo Eletricista, a energia que você precisa, com qualidade e confiança. Olá! Estamos começando mais um Papo de Mãe, mais um dia gostoso para a gente trocar uma ideia desse universo da maternidade. Eu sou a Débora, a Debs Corrêa, e a gente está aqui para falar de um assunto bem legal hoje, né, Grazi? Sim, um assunto bem importante aí no nosso universo maternidade, né? E querendo aproveitar também, queremos falar para vocês seguir nossas redes sociais, né? Eu sou a Grazi Cândido na rede social. E também tem o nosso Instagram do podcast, que é Papo de Mãe. Lá a gente está com bastante conteúdo, a gente está com a nossa apresentação, conteúdo sobre mãe, vários cortes aqui também do nosso pod. Então convidamos vocês para seguir a gente lá, seguir o nosso Instagram também, para a gente ter um conjunto ali, um lugar para a gente estar em comunhão, em conversa também. Vocês ajudam a construir, né, esse programa, a gente traz sempre enquetes lá, a gente troca uma ideia lá, então todos os dias... Podcast não é todos os dias, mas a gente conversa todos os dias lá nas nossas redes sociais. A Grazi, lá também na rede social, tá lá o nosso lookinho completo, a Luri Closet, nossa parceira aqui do programa, que traz esses lookinhos lindos do Plus, Slim Plus Size. E, gente, hoje a gente vai falar de um assunto que tem tudo a ver também com estar bem consigo mesma, né? Então a gente já começa... É fã, né? A gente já é... Sim. Meu Deus, a gente já é cliente há muito tempo. Então é uma honra ter a Luri como parceira aqui do nosso pod. E depois a gente vai postar nosso lookinho lá pra vocês verem também. O lookinho completo, que tá escondido aqui embaixo da mesa. E aí, gente, quando a gente fala de look, né, de roupa, tem tudo a ver com uma coisa, pode não parecer, mas a nossa aparência, né, o nosso bem-estar físico tem tudo a ver também com o bem-estar emocional, né, psicológico, tem tudo a ver com saúde mental, né, Grazi? É verdade. E hoje, para falar um pouquinho desse assunto aqui sobre saúde mental na maternidade, nós estamos com ela, que é mãe de 4 crianças maravilhosas. Ela é casada, já faz 10 anos. E ela é psicóloga também, traz esse assunto. Hoje ela é mãe integral por chamado, né? Então ela tá nessa vida de mãe hoje, mas ela trabalha como psicóloga também. Mãe, né, é o meme já feito, que é o ramo de mãe. Então, aqui estamos com vocês. A Ana, bem-vinda! Bem-vinda, Ana. Gente, muito obrigado, Grazi, Débora, pelo convite. Eu sou imensamente grata por ter essa oportunidade de falar sobre esse assunto que é tão importante, que é tão rico e que, de fato, a gente sabe que é uma necessidade. E eu tenho certeza que é só o começo dessa grande aventura que vocês vão viver aqui com esse projeto, com esse propósito. E o meu desejo é que aumente, cresça, que muitas mães sejam alcançadas e que realmente elas possam ser edificadas por esse tempo aqui. Obrigada mesmo. Obrigada por estar aqui com a gente, né? A gente acompanhou ali a Ana nas redes sociais, acompanha. Ela vem muito bem também, né? Indicada por mulheres que já ouviram também os conselhos da Ana, né? A Ana hoje tá no ramo da maternidade. Sim. Profissional da maternidade. Mas, né, acaba por chamado também, como a Grazi trouxe, né? Aconselhando outras mães. Nós mães sempre temos essa troca, né? Mas tu vens com essa bagagem também da psicologia, né? E com certeza auxilia muitas mães. E saúde mental é fundamental, né, Ana? Exato. A gente conversando antes aqui, trocando uma ideia sobre isso, a Grazi também das vivências nossas, né? Do que a gente ia trazer para cá. Claro, né? Que saúde mental, a gente tem que ter cuidado diariamente, sendo mãe, sendo pai, enfim, todos, né? E a gente ainda, pós-pandemia, todo mundo tá meio, né? Saúde mental... Precisando muito, né? Não tá lá 100%, né? Mas na maternidade é um cuidado ainda maior, né? E as mudanças que a mulher sente já na gestação, né? Porque o emocional,
né? Há quem diga, os hormônios, mas o emocional muda muito, né? Sim. De fato, são transformações que acontecem gradativamente, né, do decorrer já desde o processo que essa mulher, ela deseja ser mãe, né? Começa aos pouquinhos e, de fato, quando a gestação, que é esperada ou não, então, de fato, se concretiza, essa mulher, ela vai ter toda essa mudança hormonal, essa mudança física, essa mudança de uma mentalidade que agora já está se voltando mais para o cuidado com esse bebê, com esse feto que está ali. Então, são mudanças que ocorrem mais abruptamente, realmente, quando essa mulher está gestante. Mas eu costumo dizer que as mudanças não ocorrem somente nesse momento, mas desde que já a ideia de ser mãe já começa a ser cogitada. Né? Essa mulher, ela vai passar por essa transformação de papel. Esposa, né? Cuidando da sua casa ou não, trabalhando fora ou não. E agora, eu sou mãe, me tornei mãe. Como que funciona isso? Quando de fato eu vou entender que eu sou mãe? Então, essas mudanças passam pela psique, né? Que a gente fala que a gente é um ser integrado, né? E hoje a gente entende isso de uma forma muito mais ampla que antigamente, porque antigamente se falava que a mulher se tornava mãe quando o bebê nascia. E a gente sabe que os estudos hoje já amplamente já comprovam que a mulher, ela se torna mãe já quando ela é uma criança. Olha só, como assim já é mãe quando é criança? Porque já existe uma mãe dentro da gente pelas experiências vividas com a nossa mãe. Então, o ambiente familiar, ele é o propulsor que faz com que nós venhamos, de fato, estar preparadas para esse universo da maternidade ou não. Então, acontece muito antes da gente imaginar que a gente vai ter um bebê. Através das brincadeiras, através das conversas, através do diálogo com a mãe, através das vivências dentro do lar. Então, por isso que é tão importante essa vivência de forma mais saudável possível dentro do primeiro ambiente, da sua primeira casa, que é na infância. Porque isso vai ser o chão que vai te trazer, né, possivelmente, a ter uma saúde mental mais saudável ou uma saúde mental adoecida, já pelas vivências passadas. Então, eu costumo dizer assim que ou você, na gestação, você de fato adoece, e esse adoecimento mental, ele pode se dar por traumas, né, memórias afetivas traumáticas que você teve no decorrer da tua vida. E isso não só dentro da tua parentalidade, mas perdi o emprego, sofri uma traição, tive um acidente de carro, algo que de fato aconteceu na tua história que teve um choque com uma realidade, né? Então, ali, cognitivamente, você tem algumas marcas que você não consegue muitas vezes acessar, mas estão ali. Então, o fato de, quando você está gestante, tem mulheres que já acabam adoecendo já no período da gestação, e, de fato, não é o cuidado com o bebê ali que está em jogo, mas são questões suas que estão em jogo, e a gente vai perceber que depois que o bebê nasce, isso aflora muito mais, porque aquele bebê, ele vai trazer à tona todas as questões resolvidas ou não que você teve no decorrer da tua história. E aí você pode, sim, ter um processo de adoecimento. Então, mães adoecidas, já estavam adoecidas e que na gestação continuam adoecidas, e mães que vão adoecer no processo, né, da gestação e no processo do pós-parto, no puerpério ali. E isso é muito importante a gente falar, porque de fato existe ainda um estigma que a mãe não pode falar que não está bem, porque não ama o bebê, ou porque de fato, né, não está conseguindo dar conta de ser mãe. Então existe todo esse estereótipo que a mãe tem que ser, né, uma mulher maravilha, autossuficiente, e de fato ela está lidando com ela mesma na sua infância a partir de agora. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Mas assuntos não resolvidos, digamos assim. Eu quero ser mãe. Quando começa esse caminho, né, vamos, né, iniciar as tentativas, enfim. E isso a gente está falando de mães, né, que geraram biologicamente, mas mães que vão adotar, por exemplo, né? Também, não decidir e segue o mesmo preparo, né? Claro, o processo é diferente, mas segue o mesmo preparo. O ideal é que se busque, então, esse autoconhecimento, esse trabalho antes, então, para não ter uma piora, digamos assim. Os sinais, eles vão estar visíveis. Esses sinais que são escondidos,
né? Que são, a gente fala que é o nosso mundo interno. E esse mundo interno muitas vezes não vem para fora porque tem a ver com condições sociais, questões de rede de apoio, de confiança que você tem nas pessoas ao redor e também uma questão de personalidade. Tem pessoas que são mais introvertidas e de fato elas vão ter mais dificuldade de expor coisas do seu mundo interno. Mas, né, de fato, na maioria dos casos, por ser mulher, né, a mulher tem essa habilidade, essa facilidade de falar sobre assuntos mais sensíveis. Então, quando essa mulher, ela de fato, ela percebe os sinais de que alguma coisa não está bem, não mascarar esses sinais é importante, buscar ajuda é importante desde o início. E quando isso não acontece, eu falo assim, que tem duas formas de a gente entrar com um processo de cuidado com a nossa saúde, de cura, porque a saúde mental, a gente é constituído por corpo, alma e espírito. Então, uma coisa se entrelaça na outra, não tem como desconectar, né? O teu corpo vai falar coisas que estão lá na sua alma, né? Os sinais visíveis no corpo, né? E a alma também, ela vai dar sinais transmitindo ali uma mensagem, às vezes até oculta, com pensamentos. Então, são ao mundo interno. Então, os pensamentos recorrentes que não acabam, a culpa excessiva, né, a falta de autoestima, essa mulher não se vê mais dona de si mesma, ela, né, se percebe que o mundo dela não tem mais cor. Essa mulher vê que, então, o que ela era antes já não faz mais sentido, e nesse processo de descoberta de quem ela vai ser, muitas ficam perdidas e não conseguem encontrar o caminho de volta, e acabam adoecendo. Então, prestar atenção nos sinais já na gestação é muito importante, e buscar ajuda já na gestação. Não ocorreu, não estou me sentindo bem, ou de fato nem percebi que não estou bem, que aí é outros sinais. Tem muitas mulheres que não estão bem, mas elas são fortes, elas dão conta do recado e elas não vão falar que elas não estão bem. E elas vão levando. Um dia de cada vez, vão levando um dia de cada vez e tá tudo bem. Sim. Mas chega uma hora que a conta chega. Vai chegar. Então, tem vários tipos de cada mulher, cada mãe lidar com as suas dores, né? Com as suas dificuldades, com a sua saúde mental. Então, falando que se nós somos corpo, alma e espírito, nós precisamos cuidar dessas 3 esferas. Se eu descuidar do corpo, automaticamente vai interferir na minha alma, no meu espírito. Se eu não cuidar da minha alma, automaticamente vai interferir nas 2 esferas. E o espírito a mesma coisa. Eu gosto muito do versículo que está em Provérbios 18:14, que fala que o espírito forte, o espírito que está em vigor, né, ele fortalece o enfermo. Em outras versões, fortalece a alma abatida. Então, isso é muito tremendo, porque nós, né, entendemos que uma coisa caminha junto com a outra. E existe, sim, um lugar na maternidade que o próprio Deus, eu creio que ele nos fornece ferramentas para lidarmos com as coisas que nós não lidamos bem lá no passado. Então, à medida que a gente vai caminhando na maternidade, isso é algo automático, os desafios que vão aparecendo, as coisas que vão aparecendo no meio do caminho, fazem com que a gente entre em contato com coisas que para que a gente consiga lidar com as coisas que não estão bem. Então, quando a gente entende isso, se torna vulnerável para abraçar esses processos e, se aparecer uma circunstância aqui e eu entro em contato com ela, mas eu não fujo dessa circunstância, você automaticamente começa a construir tijolos da tua saúde para que ela cada dia mais fique mais sólida, fique mais sadia. Então, é um processo. É uma construção, né? Isso. Não adianta, como tu falou, tem muitas mães que descobrem isso já muito tarde, assim, né? Como tu falou, adoecidas já, né? Então, essa parte de construção de tijolinhos, como que tu vê, assim, hoje com as mães, né? Que tu atende, que tu ouve, né? Da tua experiência também, que essas mães que já deixaram a coisa ficar feia, qual é o passo, né? Os próximos passos para isso também, assim, porque tu falou que é uma construção, então lá no comecinho é mais fácil, mas quem que já tá, assim, com essa sobrecarga emocional já bem avançada, assim, como que resolve isso, né? Uhum. O primeiro passo é ela se permitir entrar em contato com isso, né? Ninguém pode fazer nada por ti se você não permitir, né, entrar em contato. Você pode pagar o melhor psiquiatra, a melhor psicóloga. Se você chegar lá e você não for vulnerável, vai ser dinheiro perdido e tempo perdido.
Então, a primeira etapa é você entrar em contato, né? E reconhecer a tua vulnerabilidade. Porque nós vemos de uma sociedade, né, ao longo dos anos, isso é coisa de mais de 100 anos, que a gente vê que a mulher ela teve que assumir vários papéis. Isso foi muito bom, trouxe muitos direitos e muitos ganhos, mas em contrapartida, trouxe também muitas dificuldades em lidar com algumas coisas que nós, enquanto mulheres, temos dificuldades. Somos mais frágeis. Então, essa questão de estar, às vezes, no mercado de trabalho e ter que dar conta de ser uma boa mãe, de ser aquela provedora, aquela mulher que traz recursos, ser bem-sucedida, tem a pressão do mercado de trabalho, tem a competitividade, tem as questões dessa mulher que está em transformação, porque agora ela já não é só uma mulher, agora ela é mãe também, ela tem mais um papel, e aí tem a relação do casal que está envolvido ali, que vai mudar, e os dois vão precisar se alinhar nesse processo. Então, todas essas questões vão trazer muitas questões a serem lidadas. Então, o que eu costumo dizer é, se você vê que tem alguma coisa que não está bem, para. Não continua. Porque a gente pode colocar aí, às vezes, mais força no acelerador e continuar andando para fugir, criar rotas de fuga para entrar em contato com algumas coisas. Então, primeiro passo, ok, eu não estou bem. Segundo passo, o que eu faço não estando bem? Tem mulheres pisa no acelerador e vou achar uma saída, vou pisar no acelerador. Outras, elas se fecham, né? Se fecha assim, não quero ajuda, não quero ninguém. E aí é um sinal, talvez, que possa estar existindo uma depressão até. Né? E as pessoas que estão ao redor, que amam essa mulher, talvez vão precisar intervir ali, porque talvez ela não vai ter força para buscar ajuda sozinha. Sim. No caso de ela botar o pé no acelerador, uma hora a gasolina acaba, né? A qualquer momento vai dar um baque. Se não bater no meio do percurso e sofrer um acidente grave. Verdade. Tem isso também. Agora, engraçado, tu falou, né, de o quanto a gente ressignifica, né, coisas ao longo da maternidade, né? Eu mesmo tive uma situação de um trauma mesmo vivido anos atrás e que eu ressignifiquei com o meu parto. Né? Então, acho que muitas mulheres que estão acompanhando a gente, muitas mães, daqui a pouco vão lembrar de coisas e que daqui a pouco viveram na infância e vêm com os filhos. Vamos falar até de educação respeitosa, né? Que às vezes a gente quebra algumas coisas, né? Que, comigo não foi assim, ou, né, os meus avós não faziam isso, enfim. E aqui eu quero fazer diferente. Só que às vezes era algo que me machucava e a partir do momento que eu quero fazer diferente, tu muda, né? Ressignifica bastante coisa. Tu com 4 filhos deve ter tido muitos aprendizados aí também, né? Sim. E eu falo assim, que a nossa idealização enquanto mãe, a gente fala de saúde mental, a gente fala da idealização que a gente tem enquanto mães, né? A gente espera, tem todo um roteiro pronto de como que eu vou ser quando, né, de fato acontecer certas coisas. Sim. E aí existe uma frustração, porque quando chega a situação, a gente percebe que não foi nada daquilo. E uma coisa que adoece muitas mães é a culpa, né? E essa culpa, ela vem por vários fatores, né? Culpa pela comparação. Olha, eu vejo que fulano consegue de fato colocar em prática essa educação que eu gostaria de pôr e não consigo. A educação respeitosa realmente é bem isso, né? Tem muita comparação. Tu olha lá no Instagram... tudo muito bonito, eu fiz a mesma né? coisa que ela fez e não funcionou porque... E não deu o mesmo resultado. São crianças diferentes, né? Então, a personalidade da criança é diferente, a tua personalidade é diferente. Então, não dá para se comparar em questão da educação, porque cada um sabe o que vai fazer de melhor, né? Exato. E aí, essa mãe começa a se comparar. Aí ela já se culpa, então ela já não acha que é suficiente. Ela já não se sente autorizada a desenvolver aquele papel, ela já começa a desacreditar dela mesma. Então, isso é um fator que adoece muitas mães. Outro fator também é a questão dela imaginar que aquele bebê, aquela criança vai ser de um jeito, ela vê que não é. Isso já acontece desde o parto. Né? Às vezes a mulher procura ter um parto humanizado, natural, e ela vai para uma cesárea. Às vezes ela espera que o bebê vai dormir tantas horas,
Não, né? Então começa aí várias coisas que a mulher e o pai vão ter que começar a entrar em contato. Então os castelinhos que vão começar a ser desconstruídos de uma idealização que versus uma realidade é totalmente diferente. E se a mulher não tiver preparada para isso e no decorrer da situação também não tiver uma saúde mental bem, talvez ela não consiga lidar com certas coisas. Comparação até entre os próprios filhos, né? Eu só tenho uma, mas vejo todo mundo fala que os filhos são diferentes. A mesma criação e eles crescem diferentes. Uhum. Procede? É assim, Procede. É a mesma mãe, a mesma família. Ensinei do mesmo jeitinho. Sim. Cada criança, ela é única. É o mesmo pai, a mesma mãe, assim, a gente tenta falar as mesmas coisas, é o mesmo discurso, é o mesmo método de educação, mas eles vão responder de formas diferentes. E é tão lindo que a maternidade nos proporciona um lugar em Deus muito diferente que a gente, um lugar de acesso separado para as mãezinhas. É verdade. Deve ter, né? Deve ter. Porque a gente começa a olhar para aquela criança e se a gente se permitir viver isso de forma plena, a gente começa a ver o quanto que Deus é perfeito e como ele faz as coisas de forma única mesmo. Porque tu vê cada criança se comportando de uma forma diferente em situações iguais. Tu vê nascendo uma personalidade em cada criança, né? Exato. A formação da personalidade em cada criança. Exato. E por isso que eu falo muito assim para quem, né, eu posso compartilhar que Deus tem um propósito específico para cada um de nós, desde o ventre. Então, às vezes, a gente torna pesado algo para nós enquanto mães, que é para ser leve. Que a gente se coloca nos ombros a responsabilidade de que aquela criança vai corresponder com tudo aquilo que eu vou dar. Então, a gente vê aquela criança como uma folha em branco e que eu tenho que pintar a tela. Tem que pintar o desenho, eu vou desenvolver ela, de fato, eu vou desenvolver. Mas é como se tudo que ela fosse ser dependesse de mim. Sim. Então, é um fardo pesado que faz com que a gente entre num lugar que Deus não desejou para nós. Porque se ele decidiu colocar um propósito e uma personalidade, características únicas em cada um de nós, significa que ele já tinha um projeto. Então, nós, enquanto mães, temos que o quê? Entender que o nosso papel é auxiliar para que esse projeto, esse propósito se cumpram. A apresentadora chorando, pensando. É verdade, né? Mas eu tô numa fase de me cobrar muito, né? Minha filha tá com 3 anos e meio, é aquela fase das birras infinitas. E que por mais que a gente converse, fica, poxa vida. E desde que eu ganhei ela, é a fase que eu tô mais me culpando como mãe dela. Ela tá falando, eu tô aqui Relembrando. Relembrando. Né? Sim. Vou gravar isso, vou colocar lá em casa Pra ouvir. pra ouvir. Obrigada por isso. Um fardo sai dos nossos ombros. É verdade. Porque a gente é cooperador. Porque a gente se sente... A gente, enquanto mãe, por isso que é muito difícil, eu falo assim. Olha só como Deus faz tudo perfeito. Tá tudo já escrito e a gente precisa entrar na história do que Deus está fazendo. A gente não está criando uma nova história, a gente não está criando um mundo, a gente não está criando filhos, a gente está se cooperando com o projeto que Deus já tem para a humanidade. Então, quando a gente luta contra esse projeto, a gente causa o quê? Dores desnecessárias. Claro, Deus usa isso? Usa. Tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor, que amam a Deus. Mas quando a gente entende o lugar que nós devemos estar na vida dos nossos filhos, na nossa casa, enfim, nos lugares aonde Ele, assim, nos enviar, é tão leve viver a nossa maternidade porque a gente está sendo um instrumento, mas o autor está juntinho, cooperando para que, né, está nos direcionando e fazendo com que a gente coopere com esse projeto. Então, a gente não está sozinha. E muitas das mães se sentem perdidas e sozinhas nessa missão, nessa jornada de educar, de ser uma boa mãe. Existe uma cobrança, porque você tem que dar muitas vezes coisas que você não recebeu, né? Você tem que abrir um mundo de possibilidades diante do que nós temos hoje, que é muitas possibilidades de como educar, como fazer, como falar, como isso, como aquilo, vezes, como aquilo, né? Que eu né? faço? Que você não sabe para onde você vai.
Mas quando você volta os seus olhos para aquele que já tem tudo escrito, já tem a história definida, eu entro nessa história, tudo se torna leve. Porque eu entendo que aquela criança tem um projeto, Deus tem um propósito. E na minha vida também. Cabe a mim ir para a fonte. Qual é esse lugar? Por isso que é tão lindo quando a gente fala de saúde mental. Quando o nosso espírito está forte, a nossa alma se fortalece. E o corpo ele vai reproduzir tudo isso. Os nossos comportamentos mudam diante das dificuldades. Porque a gente percebe que a gente não está num acaso na história e que a nossa maternidade não é solitária. Existe uma graça, existe uma sabedoria para aqueles que estão buscando. Então eu falo assim que tudo já está nele. Ok, tem cursos, tem várias ferramentas que a gente pode utilizar e isso é lícito, é bom, mas que seja direcionado por ele. Porque ele sabe o que a tua filha precisa, ele sabe, tua filha, né? O teu filho, o que os meus filhos precisam. E a gente tem que só cooperar com isso. É tão leve. E solidão é uma palavra que muitas mães falam, né? Exaustão e solidão, eu acho que isso... Falando do lado ruim da maternidade, e do lado culpa, né? dos pesos da maternidade, acho que culpa, exaustão e solidão. E bem nesse sentido mesmo, né? Não que o pai não esteja junto, não, mas muitas mães se encontram num lugar de solidão, mesmo com rede de apoio, mesmo com o pai do lado. Inclusive, após o nascimento do bebê, né? Que é onde a mãe tá vivendo, porque eu sempre falo também que a gestação, como até já comentasse aqui, a mãe precisa cuidar dela para cuidar do bebê, né? Então, quando o bebê nasce, ela olha mais para o bebê e esquece de olhar para ela, né? Então, aí que vem também essa questão da saúde mental depois do bebê nascer, do puerpério, né? Que a gente chama, que tem outras nomenclaturas também, baby blues, enfim, tem inclusive a depressão. E esse momento de solidão, de não estar se encontrando mais como mulher, como mãe, né? Até um caso, assim, recente, eu estava num evento e uma mulher grávida, ela viu que a gente estava comentando aqui bastante sobre maternidade, então ela chegou para mim, Grazi, como é que é o puerpério? Porque eu me assusto, eu fico desesperada. É a única coisa da maternidade que eu tenho problema, pavor. E porque é um assunto que as mulheres fogem, né? E botam tanto medo. E por que há tanto medo no pós-parto, né? A gente chama na psicologia de puerpério emocional, que é diferente do puerpério, né? Que a mulher passa de forma física, biológica, né? Que é 40 dias ali. Então, o puerpério emocional, ele vai se dar até 2 anos da vida da criança. Porque os hormônios, eles contribuem ali para a questão emocional, mas não é só isso. Então, por que a gente fala o puerpério emocional até 2 anos? Porque é uma transição de papéis, é uma nova vida, né? Tem um ser que chegou na família que, de fato, mudou toda a estrutura da casa. Então, a gente precisa se respeitar nesse processo porque existe a transição de papéis. Então, esse puerpério emocional, ele vai abranger toda a questão da conjuntura familiar, né? Quem vai ser a rede de apoio dessa mulher? Ela vai ter apoio, não vai? Como, de fato, ela está lidando com a chegada desse bebê? Porque nem tudo são flores. Claro que por mais que seja um bebê desejado, vai ter os desafios do processo até os 2 anos. E esse processo vai requerer tudo de você. Não é um pouco, ele vai requerer tudo. E se você não der o teu tudo, vai ficar pedaços depois faltando, encaixes que não vai encaixar, engrenagens que não vão fechar. Então, a mulher vai realmente se dedicar totalmente e isso é algo bom. Não é algo ruim que a mulher se dedique a esse processo, né? O que eu vejo que mais dificulta esse processo é a luta externa que essa mulher tem. Se ela já está bem com ela, né? Não estou falando de mulheres adoecidas que já estão gestantes, que estão doentes. Mulheres que podem adoecer. Estou falando que essas mulheres que não adoeceram. Então, de forma preventiva, se essa mulher ela sabe que ela vai ser mãe. E se ela se dedicar àquele papel, a descobrir quem é ela nesse momento, ela vai se encontrar facilmente. Agora, se ela começar a olhar para as questões externas e olhar o que ela perdeu,
aquilo que ela era, e focar nisso, ela não vai conseguir entrar com toda a força que ela precisa nesse universo. Ela vai ficar dividida. E essa divisão do que ela queria e do que ela tem na realidade vai trazer muitos prejuízos para ela. Porque ela não vai estar em nenhum lugar nem outro. E o que a gente percebe hoje, né? Eu percebo que muitas mães estão nesse lugar, como se estivessem em cima do muro. Então, eu quero ser mãe, eu amo meu filho, é isso que eu sonhei para minha vida, mas eu queria fazer algumas coisas a mais lá fora. E se ela não respeitar a etapa, o processo, pode ser que ela lide bem, mas na maioria das vezes ela não vai conseguir lidar bem. Por quê? Porque isso é algo biológico. Pensem comigo, a mulher ela vai ter todo um instrumento biológico para cuidar desse bebê. E ela foi a pessoa responsável por proteger esse bebê. Pode ver, porque quando nasce uma mãe, já nasce uma leoa, né? A protetora daquela... Bem assim, né? É só reflexo da barriga e tudo mais. Ele tá continuando. Exato, vai acontecer agora na parte externa. Então, ela vai ser a pessoa que é a responsável por proteger aquele bebê, que é totalmente indefeso, que precisa da mãe de 100%. E por que eu falo da mãe? Tem gente que fala, mas é outra pessoa. Ok, se você quiser transferir essa responsabilidade, quiser, né, terceirizar, não tem problema, é uma escolha, né? Cada um com as suas escolhas. Eu acho saudável, Ana Paula, acho saudável que a mulher passe por esse processo, porque isso vai fazer ela florescer em áreas que ela não floresceria se ela não passasse. Então, a maternidade, eu acho que é 1 Timóteo que fala... 5 alguma coisa, 23, eu acho, não me lembro. Mas fala assim, eu sei que é Timóteo, que fala que através da maternidade, a mulher, se ela se mantesse em sobriedade, ela seria salva. Se ela continuasse nesse caminho, se ela tivesse sóbria. Né? Sobriedade fala de saúde. Sim. Saúde mental, saúde espiritual, né? Saúde física. Se ela se manter sóbria, lúcida, ela vai ser salva, porque é uma via que você encontra um caminho de fortalecimento quando você entra mesmo. Você se sente mais forte sobre as dificuldades da vida. Você enfrenta a maternidade até como um propulsor para te levar para lugares mais altos. Eu vejo assim. E, de fato, você vê que as mulheres que passaram esse processo da maternidade foram transformadas. Elas não são mais a mesma. Uma mãe, depois de ter um filho, ela não é a mesma mulher que antes de ter esse bebê. Em muitos aspectos, né? Em todos, eu falo. Eu tenho que falar, não uso as mesmas roupas que eu usava. Não por uma questão de não tô com o mesmo peso, não tem nada a ver com isso, né? Identificação. A gente não tem mais a mesma... Já passou por isso ou ainda não chegou lá? Já. Eu até brinco que as roupas da minha parte de gestar eu não consigo usar mais. Porque já é outra fase, né? A gente vai passando por fases. Não se enxerga mais do mesmo jeito, né? Mas vai mudar. Mas qual é o segredo para... falou ali, né? A mulher que buscasse entender como mãe. E como fazer isso? Primeiro, desconstruir as crenças que nós temos do que é ser mãe. Se a gente não passar por uma desconstrução, a gente não vai conseguir construir algo novo. E isso é difícil. Então, o caminho da desconstrução, ele é necessário. Porque você vai ter que ficar nesse momento da tua vida sem saber quem você é. Para você construir a nova mulher que está surgindo. Você vai ter que, em momentos da tua maternidade, de ficar sem saber o que fazer. Isso é sadio. Não é ruim você ficar sem saber. O problema é que a nossa geração ela não sabe lidar com a frustração e com a dificuldade de não ter respostas. É tudo para ontem. E o processo de conhecimento, de descobrimento de si e do outro, porque você está descobrindo aquele bebê que está chegando, porque se ele tem um propósito e ele já vem do céu para a terra, que vem do alto, quem é essa criança que está ali na minha frente? Ela não é uma cópia de mim. Ela tem um DNA meu, mas ela tem uma vocação celestial. Ela já é a imagem e semelhança de Deus. Então, quem é essa criança que está ali na minha frente? Para que ela foi chamada? Qual é o propósito dela aqui nessa terra? Porque nada acontece por acaso. Eu acho tão lindo quando eu falo de propósito, porque... E eu estou falando de desconstrução, porque tudo que a gente aprendeu, parece que nós estamos numa fase das mães
da nossa maternidade, eu falo de todas, eu estou falando no geral, que está passando por uma desconstrução, porque tem algo novo surgindo. Então, muitas de nós estamos com incógnitas e sem saber para onde ir. Porque, de fato, existe um caminho novo que está sendo trilhado para as mães. É uma geração nova que está vindo à luz e com ferramentas novas para essa hora. Então, a gente precisa entender quais são essas ferramentas e como lidar com isso. Então, essa mulher que passa por esse processo de desconstrução, ela vai começar a achar respostas. Vai começar a encontrar respostas. Mas se ela colocar no buraquinho onde tem uma incógnita, começar a colocar respostas externas, aonde tem que vir do interno para fora e não de fora para dentro, ela vai ficar confusa. Até para tentar acelerar o processo daqui a pouco, né? Ah, então é assim que funciona. Ela vai ficar confusa. Porque eu não posso estar na realidade da Débora e da Grazi. A vida que é para você viver, ninguém vai poder viver para ti. E a vida que a tua filha tem, aquilo que Deus vai fazer com ela, ninguém vai poder dizer quem ela é. Só Deus sabe. Nem a mãe. Nem a mãe. Só Deus sabe. Então, quando a gente entende o nosso papel na maternidade, por que nós estamos fazendo isso, qual é o propósito de tudo isso, a gente começa a trilhar um caminho de sanidade, de sobriedade. E quando a gente busca respostas daquele que tem toda a sabedoria e tem toda a resposta, automaticamente a gente vai ser fortalecida. Não tem como. Vai ter dificuldades? Vai. Mas a gente vai ser fortalecida nesse lugar. Então, essa mulher que talvez esteja ouvindo, está se perguntando assim, mas eu não me sinto bem, eu não encontro essas respostas. Eu não sei onde buscar essas respostas. Né? Muitas de nós, eu já passei por esse processo. E a culpa é esse lugar que muitas vezes vai bloquear a gente encontrar essas respostas, porque a gente acredita que a responsável por tudo somos nós. E se nós somos responsáveis por tudo, eu que tenho que dar conta dos meus problemas. De colocar, de trazer esse ponto, né, de buscar em Deus como algo a se pensar, né? Porque às vezes a gente pensa em tantas outras coisas, né? Em como criar, em como educar, cada detalhezinho da maternidade. Se o meu filho agora está nascendo cronograma. Dente, tudo a gente pesquisa, tudo a gente quer saber, né? Então a gente esquece de colocar isso também como pauta na nossa vida, né? De a gente trazer isso à memória também, né? A gente faz tudo com as próprias mãos. A gente faz tudo com as próprias mãos. E isso, a raiz disso, né? É segurança. E daí isso cansa, né? A gente achar que tudo é com a gente, né? Cansa. É porque a raiz disso é a insegurança e o medo. Sim. E desde que nós nascemos, nós já recebemos esses sentimentos, essas emoções. O medo, a insegurança. Por que hoje se fala tanto de parto humanizado e parto natural? É para cuidar da saúde já emocional daquele bebê. Porque você imagina, você estava lá sendo gerada, toda confortável, toda segura. Aí, quando você chega naquele ambiente do nascimento, que deveria ser um ambiente mais tranquilo e mais acolhedor, se torna um ambiente traumático. E isso, por mais que aquele bebê não lembre, são marcas na memória. Né? Então, o ambiente do nascer deveria ser um ambiente de acolhimento para aquela criança. Então, a gente já nasce, claro que já vem uma raiz já lá de Adão e Eva, já vem o pecado, que é o medo, a vergonha, já vem com nós desde a raiz do pecado. Todos nós temos esse sentimento. Mas quando aquele bebê nasce, a gente pode ressignificar algumas coisas, trazendo ele para perto. Ok, você está seguro. Então, a insegurança que essa mãe sente, porque ela também passou por esse processo lá, mas ela não lembra, vai se transmitir tudo para essa chegada desse bebê. Nova fase, né? Para essa nova fase. Então, a insegurança vai fazer com que você fique perdida, né? O medo vai tomar conta e, de fato, você não vai estar bem se você deixar isso te dominar. Eu lembro, depois do Oliver nascer, a gente fica bem aérea, né? Nos primeiros dias, assim, depois do... Eu, pelo menos, fiquei, né? Depois que o bebê nasce, assim, a gente fica... O que eu faço agora? Por onde eu tô? E a gente também vira mãe, a gente vira com o celular, com a memória, só a foto do filho, né? Mas eu tenho uma foto no meu celular
que é uma foto de eu tô sentada assim no sofá e no meu colo um cafezinho e um biscoitinho. E essa foto me traz a memória de como aquilo ali trouxe uma paz na minha mente, dizendo que eu não estava sozinha. Que eu tinha um marido, uma mãe, a minha mãe ficou muito tempo assim comigo, não ficou em casa, né, dormia lá, nada. Mas ela ia muito lá em casa e a gente esquece de comer. A gente esquece de se alimentar. E no começo eu amamentei, né, e como dá fome e como a gente precisa estar forte. Não só para alimentar o outro bebê, mas para alimentar o teu espírito, para tu ficar forte, né? E a gente esquece. E era coisas assim que tão básica, né? E como a rede de apoio foi essencial para mim nesse momento, e como é essencial para as mães, né, que estão aqui. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso também, sobre essa rede de apoio, o quão é importante a mãe não desperdiçar isso, né? Sim, é necessário assim que ela escolha a sua rede de apoio, porque eu falo assim, rede de apoio não necessariamente precisa ser mãe, né? Pode ser, né? Se de fato você tem uma boa relação e tudo mais, mas não necessariamente precisa ser só a mãe. Se essa mulher não tem rede de apoio, então ela tá perdida? Não, né? Eu falo assim que o melhor remédio natural que a gente tem para nossa saúde mental e nesse processo é dormir, é descansar, é se alimentar. Sim. Quando você não tá bem, dorme. Coma. Volta no que tu falou, né? Que quando o corpo tá bem, aí também reflete no... Vai refletir. A gente costuma falar muito do contrário, né? Que quando o emocional não tá bem, o corpo responde. Mas o inverso também é verdadeiro. Porque a gente é um ser integrado, integral. Não tá dissociado uma coisa da outra. Né? Não tem essa separação. Então, uma coisa vai refletir na outra. Então, é necessário que a mulher perceba que coisas simples são importantes. Então, o tempo de você estar ali amamentando e você não estar no celular, mas de fato estar ali com aquele bebê. O fato de quando aquele bebê dorme, você poder dormir. Porque o que a gente vê hoje é uma necessidade financeira muito grande, né? Nas famílias. Né? Eu digo isso no mundo pós-pandemia, né? Então, o que acontece? Aquela mulher, quando ela tem um minutinho de folga, o que ela faz? Vou trabalhar. Faz mil coisas. Vou limpar a casa, vou trabalhar, vou tentar dar conta de tudo. E nesse processo, por isso que eu falo que é muito importante a mulher entrar de cabeça mesmo. Porque ela vai precisar cuidar dela e do bebê. E vocês dois são os mais importantes dessa relação nesse momento. Porque aquele bebê, ele precisa prioritariamente dessa mãe. E aquela mãe precisa daquele bebê também. O que vai fazer essa mãe se aquele bebê não estiver bem, né? E o bebê também só fica bem com a mãe bem. Enfim, E como transparece, né? E como transparece, o bebê sabe, né? Quando a mãe não tá bem, o bebê não vai ficar bem. Tem que tentar se acalmar para acalmar o bebê, né? Exato. Tem tudo isso. Quantas vezes, cansada, dormindo, né? Nas noites que a gente passa sem dormir. Eu saí, disse pro meu marido... Pega, porque contigo. Eu não tô legal. Porque realmente, se tu não tá bem, não precisa falar nada, né? E pega o bebê no colo. Quando a hora era bebê, claro. Pega no colo, sente, né? Sente. Aí o choro piora. Aí fica bem agitadinho. Pega que eu preciso respirar. Vai na rua, respira. Pronto, agora eu tô bem. Agora eu volto. Exato. Até porque isso é biológico. O bebê, como que ele responde ao mundo? Através dos 5 sentidos. Ele não tem o cognitivo dele elaborado. Está em fase de maturação. Então, como que ele percebe as coisas que estão ao redor? Através dos 5 sentidos. Tato, olfato, paladar, visão e audição. Ele não sabe se comunicar, mas ele sente... Como ele não tem a comunicação dele bem desenvolvida, os sentidos são super aguçados. É que aí a gente desliga para algumas coisas, né? Quando ele tá no nosso colo, ele percebe o coração acelerado, que a gente não percebe. Ele percebe. Enfim, né? A gente suando. Enfim, todos esses detalhes, né? Ele percebe. E ao longo da jornada, né? Da maternidade, Ana, a gente já entendeu um pouquinho ali, né? O que a gente tem que tomar cuidado na gestação, no puerpério. Mas e quando eu penso estar bem... E lá na frente, meu filho já é grande, né? Eu preciso manter esse cuidado, né? Com a minha saúde mental, porque esse distanciamento de mim mesma pode acontecer a qualquer momento, né? Pode. E é de todos nós, né?
E da mãe vai ser mais aflorado porque ela tem um outro ser para desenvolver. Então, quando o filho já é maior, já tem uma certa autonomia e independência, ela vai conseguir ter mais momentos para ela. Mas enquanto aquela criança, aquele bebê está totalmente na dependência dessa mãe, aí que a gente precisa ter esse cuidado mais com a nossa saúde mental, de fato. Por quê? Porque a gente precisa olhar para aquela criança que está ali. Ela é, de fato, a pessoa mais importante em defesa, né? E eu quero compartilhar aqui, né, um parênteses, que eu estava aqui, né, orando ao Senhor, falando, Senhor, vamos falar sobre saúde mental. É um assunto que, de fato, né, não tenho muita dificuldade em falar, porque a gente já fala um pouquinho sobre isso. Mas o Senhor trouxe meu coração assim, Ana, dá voz àqueles que não têm voz. E a gente olha para a mãe, e realmente a mãe tem a sua necessidade. Ela precisa ser cuidada. Mas a partir do momento que ela se torna mãe, a menina que está ali exposta através daquele bebê precisa transicionar para a mulher. Porque agora aquela criança que não tem voz, aquele ser indefeso, ele precisa dessa mãe. E isso não é com uma justificativa, talvez, para um peso, para um fardo pesado. Mas quanto mais tem curas que vêm à medida que a gente se posiciona no lugar para cuidar de outro. Então, à medida que essa mãe ela vai caminhando em direção àquele bebê, vai caminhando em direção àquela criança que tem necessidades, que não consegue andar sozinha, que precisa do eu mais experiente, que precisa daquele ser mais experiente para ser direcionado, ela também está indo de encontro à sua saúde mental, emocional, física e espiritual. Porque ela está indo de encontro a alguém que está em necessidade, que precisa mais do que ela naquele momento. Então, hoje a gente tem assim, um individualismo muito grande, um egocentrismo muito forte, como uma forma de estilo de vida. Né? E isso precisa ser quebrado. Porque quando a gente olha muito para nós e não olha para aquele que está na nossa frente, que de fato precisa, a gente não encontra aquilo que de fato ele pode dar para nós estarmos bem. A gente não está indo de encontro com aquilo que ele quer. Então não tem como eu falar de saúde mental nessa caminhada, né, da educação dessa criança, do posterior ao bebê recém-chegado, sem falar dessa desconstrução dessa crença que a gente tem, de que primeiro eu e depois o outro. Agora, quando você faz o trabalho inverso de olhar primeiro ele e depois eu, mas você não se descuida a ponto de se esquecer, mas você também olha para você e tenta nesse processo, como que eu vou encaixar as minhas necessidades, você se sente saudável. Porque uma mãe nunca vai estar saudável, gente, se aquela criança, vou falar criança já, né, na vida posterior dela, não estiver bem. Como que uma mãe vai estar bem se aquela criança não estiver bem? Ela não vai estar bem. Então, é necessário que as mães, que as mulheres que são mães, olhem para isso. Entendam que sim, elas não estão esquecidas, elas não podem se esquecer. Então, tempo de qualidade com ela mesma. Tenta colocar rotina, né? Rotina da criança dormir. Não coloca a criança dormir junto no quarto. Você precisa ter a sua privacidade. E a falta de privacidade adoece. Então, a gente precisa ter privacidade. Então, tenta colocar uma rotina aí. Uma rotina não é algo que vai acontecer do dia para a noite. São hábitos que vão sendo, né, vão acontecer com o decorrer do tempo. Então, coloque rotina, coloque tempo. A criança precisa saber o seu papel dentro do lar. Então, aquela mulher que, quando ganha um bebê, o mundo dela é aquele bebê, que é bebê até 2 anos, depois ela já é criança. Então, a mãe precisa estar pronta para transicionar quando aquela criança também transiciona. E já preparar aquela criança para as transições. Então, ela já não é mais bebê. Então, o que a gente fala? Prepara o quarto da criança. Quando ela já nasce, deixa um quarto separado. Não pode, vai colocar junto, mais seguro. Ok, mas já prepara para a transição do quarto dela. A criança ela vai estar bem quando ela tiver segurança de saber o seu papel dentro do lar. E a mulher entendendo isso, ela vai encontrar a sua saúde, porque ela também vai perceber que, à medida que ela dá autonomia para aquela criança e ela transiciona junto com a criança, ela também transiciona junto.
E é como se fosse um degrauzinho que, opa, subi. Então, ela vai crescendo e vai se fortalecendo enquanto mulher, enquanto mãe. E ali está a saúde dela, o equilíbrio. Agora, engraçado que tu falou, né? A gente tá num mundo onde a gente pensa mais em si primeiro e depois olhar pro outro. Aí eu lembro que... E na maternidade eu ouvi isso muito. Não só na maternidade, mas enfim, né? Isso hoje é comum. Máscara de oxigênio primeiro em mim, depois no outro. Nossa, essa é a metáfora que muita gente usa pra dizer cuida de ti primeiro, depois cuidar do outro. E agora tu vem trazendo um contraponto, né? Que não, na realidade, tu olhar pro outro, tu tá automaticamente olhando pra si também, né? Porque se tu olha pra tem si, que tu ter um anula o outro equilíbrio, também, né? um equilíbrio, porque de fato, se você não estiver bem, é como um guia cego, né? Como é que você vai guiar alguém para um caminho se você está cego, né? Não tem como. Mas esse processo parte da decisão da mulher. Então, eu quero me cuidar. Então, quando a pessoa ela quer se cuidar, ela se ama de fato, ela tem a sua autoestima resolvida, ela não vai se esquecer completamente. O problema é que muitas de nós, mães, nós já nos tornamos mães com a nossa autoestima baixa, com muitas feridas paternas, maternas, com muitas dificuldades nos relacionamentos. Então, isso vai criando uma bola de neve, não tem como. Então, essa mulher, se não olhar para ela, de fato, ela vai ser um guia cego, porque ela já não está bem, e ela já se tornou mãe num ambiente que ela já não estava bem. Então, ela vai precisar olhar para ela para poder ser esse apoio para essa criança. E nós somos uma geração de uma autoestima muito baixa, porque faltou muita validação, né? Faltou muitas palavras de afirmação a ponto de definirem quem nós éramos, né? Que parte primeiro do outro e depois a gente se descobrindo. Então, de fato, é difícil achar esse equilíbrio. Mas quando você percebe que você está se construindo, que a tua autoestima você já está sabendo quem você é o momento de você dar tudo de si para aquele ser ali. Porque você vai achar o equilíbrio. Quando que você precisa parar? Por isso que eu falo, a gente tem muitas vozes na nossa geração. A gente ouve muitas vozes e pouca a nossa voz interna. E esse é o problema. Porque aonde vai estar o sinalizador que vai falar, olha, para agora. Olha para si. Agora você precisa cuidar de ti. Não vão falar isso, né? Não. Olha para ti. Então, acho que esse podcast é muito para falar isso, talvez, para as mães, né? Cadê a tua voz? Como é que está a sua voz interna dos sinais? Né? Será que essa voz está te mandando parar? Olhar para algumas áreas? Deixar de olhar para outras? Qual é as vozes que você está ouvindo e onde estão os seus olhos? Onde você está olhando? Se atente a si mesma, né? Porque a gente esquece, né? De voltar para nós mesmas, né? Então, de olhar muito... como tu falou ali da culpa, de a gente tá querendo sempre lidar com muitas situações, muita sobrecarga. E esse ponto de olhar para si mesmo é muito importante, né? Muito importante. A gente quer resolver tudo sozinha, né? Deixa que eu resolvo. Não, e tem milhares Toda de assuntos. mãe precisa da solitude, tá? Não é porque eu falo para as mães, né, do grupo do Ministério de Gestantes lá. Você precisa ter um tempo de solitude. Solitude não é você estar sozinha. Aquele bebê vai te acompanhar. Sim. Mas a solitude é você conseguir fazer um caminho para dentro de você. Ai, mas isso é difícil. Claro, a gente não aprendeu a fazer esse caminho inverso. A gente aprendeu a olhar de fora. Tudo vem de fora. Volta para a folha lá do papel. Tudo que a gente veio de alguém. Então, a gente não aprendeu a entender que tem algo aqui dentro que é só meu, que ninguém de fora colocou. Então, a gente tem dificuldade de fazer esse caminho para dentro. Isso todos nós. A gente olha esperando sempre de fora alguma resposta. E aí fica difícil. Pensando nisso, a gente poderia mudar, então, em vez de eu tentar construir nos meus filhos algo que eu penso que eu deva construir nele, eu posso ser esse apoio para que ele encontre quem ele já é, né? Conduzir ele para isso, então. Sabendo que isso é real, né? Isso. A criança vai dar sinais, né? De quem ela é. Agora, a gente precisa ter o nosso papel de orientação. A gente precisa ser essa pessoa que vai orientar essa criança.
né? Todo o tempo. Então, ele tá ali para aprender coisas novas. Agora, a gente tem que achar o equilíbrio. Saúde mental, não tem como você ter saúde mental sem equilíbrio. Porque o desequilíbrio é que te faz adoecer. De muito ou de menos. Então, me cuido muito e esqueço do mundo, ou me cuido de menos e só cuido dos outros. Então, o equilíbrio na balança é onde a gente encontra a sanidade. Né? Então, por exemplo, essa criança, ela tem uma vocação, ela tem uma identidade, ela tem um propósito e precisa vir para fora. Então, ao mesmo tempo que eu preciso extrair dela para fora, eu preciso depositar. Porque o meu papel é orientar, é educar. Tá entendendo o equilíbrio? Tem que ter, né? Esse equilíbrio a gente precisa. Por isso que é ótimo ter esse assunto aqui no Papo de Mãe, né? Pra gente ter sempre voltar à memória, né? De a gente lembrar de tudo isso. Então, quem tá passando por esse momento aí de esquecer um pouquinho de si, lembra, né? Volta à memória de quem que tá no... Entregar também nas mãos de Deus, né? Como tu falou. Tá no controle, tá né? no controle. Exatamente. Vamos voltar na enquetezinha. A gente quase que deixamos passar, porque a gente foi aqui. Fomos aqui, enfim, imersos nesse universo. A gente fez uma enquete essa semana, né? No Instagram, Papo de Mãe. Gente que não segue, já segue lá. Sobre como está a sua saúde mental. E foi bem legal o resultado que a gente teve ali. Tá lá a enquete ainda. Foi colocado essa semana, mas... Enfim, dá pra acompanhar ter acesso lá. Inclusive, depois, gente, quando a gente postar as coisas aqui, né? Os takezinhos da Ana, comenta lá também. Como é que tá a saúde mental aí? Como é que estava antes de assistir o podcast? Como é que vai ficar depois? Verdade. E aqui na nossa enquete, nós tínhamos 4 opções, né? De votos, que é um está tranquilo. Depois, bem, medicado, né? Um dia por vez e nada bem. E a gente teve vários votos ali. Inclusive, tem um dado... Qual venceu? Quem venceu foi um dia por vez, 75%. Não tá a ponto de ser medicado, mas também não tá assim 100%. Um dia por vez. Teve 8% em nada bem. 8% também em bem, mas medicado. Então, né, tem aquele ajuda. E tem também 8%, na verdade não, tem um voto que foi em estar tranquilo. E engraçado que esse um voto de estar tranquilo, na verdade, quem botou ali foi um homem. Então, né, a gente elimina essa opção. Tá explicado. Aí não sabemos se é pai ou não. Às vezes nem pai então daí tá mais explicado. Tá mais tranquilo ainda. E o restante aqui, pelo que a gente consegue analisar, são todas mães que responderam as outras alternativas. Então, a gente vê que não estamos sozinhas, né? Não. Então, não é uma coisa assim que... quem tá assistindo a gente acha, só eu que tô passando por isso. Não, né? Então, até você que trabalha com isso, assim, atende algumas mães, ou ali no seu Instagram tem algumas interações, você vê isso, né? Que tá, na verdade, todo mundo caminhando junto para isso, né? Exato. Não é um problema do outro, mas é um problema nosso. A saúde mental, ela não é construída sozinha, porque a gente não nasceu para viver isolado. Então, um pouco, o que é do outro também é meu. E o que é meu também é um pouco do outro. A gente está em uma sociedade. E a sociedade vai interferir na nossa saúde mental, na nossa saúde física, né, na nossa saúde espiritual. Então, não tem como a gente se dissociar totalmente do outro. Então, é um problema nosso. A saúde mental hoje, ele é um ponto de uma dificuldade que nós todos estamos enfrentando. E nós, quanto mães, nessa função, né? Cada um com o seu ramo. Mas o ramo da maternidade, brincando um pouco, né? As mães que estão aí nessa jornada, a gente de fato sabe que é uma dor comum. E não precisa se frustrar também, né? De repente, quem tá acompanhando a gente agora e às vezes se frustra, né? De estar vendo outras mães também, né? A gente vê no Instagram as pessoas só postam o que elas querem que a gente veja, né? O que acontece por trás das câmeras não é bem assim, gente, né?
Eu não posto minha filha chorando, reclamando porque eu dei água no copo do rosa e não no vermelho. Não posto, mas às vezes, né, a gente se frustra muito como mãe, né, e se culpa muito. Então, para quem tá se culpando, tá tudo bem não estar bem às vezes, né? Exato. A gente não é robô. A gente é feito de carne, osso, de sentimentos. E é importante a gente não estar bem sempre. Né? O equilíbrio. A gente não pode estar mal sempre, né? Que pode ser sinais de uma depressão e precisa ser tratado e cuidado. Mas também a gente não pode estar bem sempre. Porque se a gente estiver bem sempre, também estamos com um problema. Também estamos com uma disfunção. Às vezes só a gente tá achando que tá bem sempre e não tá, né? Nós não estamos. Nós Mas temos uma dias grande bons máscara e dias daí, né? maus, dias fáceis e mais trabalhosos. E lidar com essas situações de bom e ruim é necessário. Então, assim, se permitir se respeitar nos momentos que você não está bem. Você não precisa colocar uma maquiagem, coloca se você gosta, mas para aparentar que você está bem. Se você gosta de usar, usa, mas eu não quero usar maquiagem hoje, eu não quero mostrar para as pessoas que eu estou bem, sendo que eu não estou. Não estou falando para você sair falando para todo mundo que você não está bem. Você precisa ter pessoas de confiança que você possa abrir quando você não está bem. Mas é preciso ter pessoas de confiança que você possa abrir, né? Nós viemos para cá faz 2 anos na cidade. Então a gente, né? E a minha filha nasceu aqui. Então a gente não teve rede de apoio quando a gente chegou aqui. E, de fato, era nós em família. Mas eu vejo que por mais que eu não tive uma rede de apoio e que foi nós em família, foi tão lindo que Deus construiu, que foi muito difícil, foi um processo muito difícil, nos amadureceu muito, mas em contrapartida, como todas as coisas cooperam para o bem, fez com que a gente entendesse que nós podíamos, entre família, na mesa, no nosso lugar, resolver os nossos problemas. E um ajudar o outro. Né? Eu, meu esposo, eu e os nossos filhos também puderam participar dessa construção. Então eu vejo assim, dentro de casa tem que ser um lugar acolhedor. Se uma casa não está saudável, se você não consegue ter um tempo de mesa, se você não consegue falar, abrir teu coração, crie momentos para isso. Sabe? Senta na mesa, olha, tem um tempo para tomar nem que seja um café e falar o que você está sentindo. Ai, mas eu não gosto de ficar falando, ele não gosta de ouvir, mas crie esse hábito, sabe? Porque às vezes a gente espera falar para pessoas lá fora. E dentro de casa, a gente não abre. Claro que tem assuntos, né? Crianças não vão ouvir, mas né, para a pessoa adulta ali. Sim. E mostrar para o teu filho também que você não tem dias bons e tem dias maus. É importante abrir isso para os filhos também, algumas em determinados momentos, claro. Sim. Porque você é de carne e osso. Então, a gente precisa entender que o ser humano, ele é de verdade. E que os dias maus não é um castigo. Porque a gente pensa que o dia mau, o que eu fiz de errado? É um castigo. E, na verdade, o dia mau, ele foi uma providência, às vezes até divina, para que você cresça. Porque crescer dói. Então, para as mães que estão me ouvindo, talvez elas estão nesse processo do crescimento. E crescer dói. Então, você precisa... Nada melhor do que o teu lar. Você precisa criar no teu lar, fazer esforço para que o teu lar se torne esse ambiente onde você possa ser você mesma, onde você possa ter acolhimento, onde você possa ver aquele lugar como o melhor lugar para estar do mundo, porque ele vai ser como um spa para você. Você não vai querer fugir de dentro da sua casa, você vai querer estar dentro da sua casa. E realmente é o lugar que mais a gente tem mais tempo. Então, por que eu vou gastar, às vezes, horrores para ir no spa, para ter uma saúde, para estar bem, né? Não tô falando, gaste, gente. Eu também quero ir pro spa, né? Não é de tudo ruim. Faz 7 anos que eu sou mãe, né? Que eu nunca saí mais, assim, né? Estou pedindo um lugar desse. Mas, tá entendendo que não é o meu objetivo de vida ganhar dinheiro para poder estar naquele lugar? Porque eu tornei o meu lar o meu spa. Eu tornei o meu lar esse ambiente, essa habitação, esse lugar seguro, esse lugar saudável. Então, eu vou estar bem dentro de casa. E as dificuldades que vêm lá fora, a dificuldade que você tem com seu filho, a dificuldade que você tem com seu marido, a dificuldade que você tem consigo mesma, você vai dar um jeito de dar uma volta nisso, porque você está seguro. E a gente tem uma dificuldade porque os nossos lares, muitas vezes, não foi esse ambiente. Então, nós, enquanto mulheres, por exemplo, né, isso foi na minha vida, eu quis sair muito cedo de casa,
O ambiente lá fora era legal, era maravilhoso, agora voltar para casa era ruim. Então, o que a gente faz? Eu quero estar fora. Então, eu crio estratégias e coisas justificativas e meios para estar fora. Por quê? Porque estar dentro é ruim. Então, a gente tem que fazer esse caminho inverso para que a gente encontre a saúde que nós necessitamos. E tornar esse lar, esse ambiente saudável. Isso é uma construção. Então, os nossos esforços têm que estar nisso. Porque isso vai fazer com que os nossos filhos também queiram construir isso com os filhos dele. E eles só vão caminhar do chão do lugar onde a gente já pisou. Que os nossos filhos não queiram sair de casa cedo, né? Pra fugir da lar onde eles foram construídos. Sim. Construir boas memórias, né? Eles replicarem essas memórias depois. E eles verem que a mãe vai chorar às vezes. Né? Eu sou chorona, então eles sabem que eu assistindo filme de desenho. Hoje eu estava assistindo filme de desenho com eles. Que era, eu acho que... Como é que era o nome do filme? Os Patos, acho que é Migração. Que era dos patinhos. E a família ali migrando para outro lugar. Numa cena eu chorei. Eles, a mãe sempre chora, lá vem a mãe. A mãe sempre chora. A minha filha vem e me abraça. Não entende muito bem o que tá acontecendo, mas ela quer ajudar. Mas porque mexe com a gente. A gente vê uma família de patos, mas é uma família. Né? Então, quanto mais a gente está assistam. Então, eu falo assim, a saúde também, eu agora lembrei disso, a sensibilidade que a gente tem de sentir. A gente está anestesiado nesse mundo. Então, a gente se anestesia com remédio, a gente se anestesia com vícios, a gente se anestesia até com açúcar, a gente se anestesia com TV, com várias coisas. Sim. E a gente perde a sensibilidade de sentir a vida. Então, chorar com coisas pequenas, chorar com coisas grandes, se alegrar com coisas pequenas, se alegrar com coisas grandes. E a gente perde o sentido da vida. Talvez essa mulher que está aí ouvindo, talvez esteja nesse lugar. Eu estou insensível. Eu não sinto mais nem dor, nem alegria. Eu estou anestesiada. E como que eu vou sair desse lugar? Tira fora o açúcar. Tira fora o que está te distraindo e se conecta com aquilo que é importante. Muito bom. Legal. Dia de muitos aprendizados, né? Ai, gente, a gente vai ter que encerrar, infelizmente, mas por mim já ia, né? Tem tanto assunto ainda importante, né? Que, nossa, se deixar a gente fica aqui falando horas, né? A gente fez uma lista de perguntas bom, né? e nem olhei, nem indo. Um papo bom, né? Foi um papo bom. E, gente, quem tá acompanhando aqui, já deixa aqui nos comentários que outros assuntos vocês querem que a gente traga. A Ana, bota assim, eu quero ela de novo. Porque nem deu pra gente entrar, né? O papel do homem também, né? A gente falou Baby um pouquinho. blues, depressão, os sinais, o tempo. Tem um tempo determinado pra cada um deles. Pois é. E identificar, né? Diferenciar. Exato. Ó, já tem um assunto aqui pra gente trazer a Ana de novo. Já falamos de forma geral, mas agora vamos esmiuçar, né? O que vocês ouviram aqui, nossa, deu um estalo, gente, é isso mesmo, tô vivendo isso, é isso. Coloca aqui, olha, quero saber mais desse assunto. Com certeza, se a Ana estiver disposta, traremos ela mais vezes. Venho sim. Depois a gente marca um dia pra trazer os filhos aqui, vem todo mundo. Já né, pensou? 4. Imagina, ai, que legal. Os 4 delas, os nossos aqui. Ai, olha, mas nós vamos bolar uma dessa. Ô, Ana, e queria que tu falasse também um pouquinho das suas redes sociais, né? Se tu estás aberta aí, compartilhar com o pessoal qual é o teu arroba, qual é que tu também compartilha bastante dia a dia lá, né? Muito legal. Eu tento, né? À medida do possível. A rotina e a dinâmica de casa é trabalhosa. Às vezes não dá tempo, né, de fazer story. O celular fica lá esquecido, às vezes nem atender ligação fica difícil. Que bom. Os filhos agradecem. Os filhos agradecem e a saúde da mãe também nesse momento agradece. Para conciliar, né? Mas eu quero deixar assim, né, para quem quiser acompanhar, né, eu tenho o @AnaMãe24, né, já deixei específico assim, porque de fato essa é a realidade ali que vai estar posta. Então ali a gente fala um pouquinho, né, a gente, porque as crianças estão falando junto ali através de mim, né? A família está ali exposta, meu marido fala ali também, né? Não especificamente, mas a nossa família fala, né? Então, a gente fala um pouquinho ali sobre as questões do dia a dia, pouco, né? Sobre isso, mas mais mesmo voltado a esse universo da mãe. O que é necessário para essa mãe atual, contemporânea, nos dias de hoje? O que ela deve ouvir, o que ela não deve ouvir. Trazer conceitos sobre isso, né? Um pouco da teoria, do conceito psicológico, da literatura e também muita questão da Bíblia, né? O
o que a Bíblia nos orienta, o que o Senhor quer de nós nesse lugar, qual o propósito de ser mãe, qual o propósito dos nossos filhos, um pouquinho desse geral que eu falei aqui, eu tento repassar lá um pouco lá, trazer uma mensagem de esperança, de vida para essas mães que estão acompanhando, porque eu sei o quanto é importante para a gente ter isso. Com certeza edificou muito, né? A gente aprendeu muito aqui sobre saúde mental e nos edificou muito, né? A tua vinda aqui no nosso podcast. Com certeza, né? Eu comentei aqui fora do ar que eu já tinha visto a Ana e já tinha sentido algo muito bom vendo ela e fiquei com aquela imagem na mente. E quando a gente acabou vindo, convidando ela para vir, né? Aí eu falei, nossa, gente, é a Ana que eu vi, sabe? Assim, já nos conhecíamos sem nos conhecer. Porque Deus une propósitos, né? E tenho certeza que ela tá vindo no nosso podcast foi realmente para edificar muitas mães que estão ouvindo. Com certeza precisavam ouvir muitas coisas que tu trouxe aqui. E muito grata pela tua vida, pela tua disponibilidade, que a gente só deseja que Deus continue te usando muito. E para quem acompanhou, segue lá, né? E continua sendo edificada. A gente com certeza vai ser muito também. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Ana. Obrigada também a todo mundo que acompanhou a gente aqui, né? Nosso papo de mãe. E espero que tenham gostado, né, do nosso papo de hoje. Comenta aqui embaixo qual foi a parte que vocês se identificaram mais aí, as mães. E mais assuntos também com a Ana, né, que a gente possa falar. E a gente também dá mais uma pinceladinha no nosso parceiro de hoje, né? Com certeza, gente. A gente tá aqui lembrando, né? Nossa parceirona aqui, a Luri Closet. E também nosso parceiro aqui, nosso novo parceiro no programa de hoje. Vocês já viram aí por aí também, né? Já entrou aqui. Gustavo, né? Que faz um trabalho muito legal, transformando muitas casas, muitas, né? Empresas também. Então já aproveita, segue ele lá também nas redes sociais. Vai estar na descrição aqui do vídeo também. E nas nossas redes sociais vocês vão conhecendo um pouquinho mais sobre o trabalho desses nossos parceiros. É isso aí. Gente, obrigada, né, pela presença aqui. Como a Grazi falou, deixa aqui já muitas dicas aí de assuntos e a gente vai trazendo cada vez mais essa troca de ideias. Lembrando lá no Pod Papo de Mãe, nosso Instagram, a gente conversa todos os dias sobre assuntos de maternidade aí. Tem esse espaço aberto para vocês, esse nosso espaço que, como a gente falou, né, para falar de maternidade de uma maneira leve, sem máscaras, com tudo que você sempre quis falar e ouvir de maternidade, você vai encontrar aqui com a gente. Obrigada pela sua participação, né, Grazi? É isso aí, muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.